Que alegria. Agora tem um problema, eu olho pra você e já tô tentando falar melhor. Que prazer, que bom ter vocês aqui, de verdade. Uma honra. E para falar de um assunto que eu acho que é importantíssimo para os nossos tempos, para o tempo em que a gente está vivendo. Comunicação. Vamos nessa? Vamos nessa. O espelho está no ar. E estou animadíssimo para fazer essa entrevista. Esse tema que nós vamos falar aqui hoje é algo que está me mobilizando emocionalmente, racionalmente, e vocês são muito bem-vindas aqui nesse programa. Todos os anos, quando a gente reúne para ver quais serão as pautas do ano seguinte, a gente fica tentando ser útil para a sociedade. Mapear temas que estejam na pauta das pessoas, mapear as angústias atuais ou as que ganharam mais destaque. E uma angústia pessoal, e que sei que é de várias pessoas, é a comunicação violenta que nós estamos exercendo hoje em dia. Sim. Faz sentido essa minha preocupação? Nós estamos mais violentos na nossa maneira de nos comunicar? Faz. Nós estamos mais violentos, menos pacientes, menos tolerantes, embora exista todo um discurso de tolerância, inclusão, diversidade, nós vemos uma violência que é uma violência que hoje é mapeada, filmada e passada reiteradamente. O ser humano, o nosso cérebro, ele veio formatado, Lázaro, para a comunicação. O cérebro de todos. Ele funciona melhor em rede. Sim. Nós estamos sempre melhores quando nós estamos em time, quando nós estamos em grupo. É essa habilidade de comunicação que nos fez sobreviver deste modo excepcional como espécie. Agora nós temos um dilema. Sim. O grande dilema da gente é que a gente quer viver em grupo, nós somos muito melhores em grupo. Acontece que nós também queremos ser reconhecidos pelo nosso diferencial. A gente quer ser valorizado pelo nosso diferencial. Então é um dilema que é estar junto, mas nesse grupo que é igual a mim, que eu me vejo pertencendo a esse grupo, eu também quero ser reconhecida como aquilo que eu tenho de diferencial. Hoje em dia, me parece que é muito fácil a gente se sentir confortável com a comunicação violenta. Eu estou falando isso, talvez seja uma experiência muito pessoal. Num determinado momento, não foi nem no ano passado, há um tempo atrás, eu comecei a reagir tudo com muita firmeza, com muita violência. E eu sei que num determinado momento aquilo era confortável para mim. Depois começou a se tornar um incômodo quando eu fui me conscientizando e vendo o reflexo disso na minha vida, na minha saúde, inclusive. A violência não é um lugar confortável também? A violência é um modus operandi do cérebro. Nós temos dois tipos de operação de sistemas. Um sistema que é um sistema mais consciente, mais lento, onde eu avalio, julgo, não faço uma reação, eu elaboro uma resposta, e um sistema toma lá da cá. O sistema toma lá da cá consome menos energia, ele é automático, ele é direto, é o que é chamado sistema rápido, e é um sistema muito pouco criativo. Ele tem 3 respostas: atacar, fugir ou congelar. Se eu estou num lugar e eu me sinto ameaçado, a menos que eu conscientemente elabore a situação e tenha recursos cognitivos, emocionais, sociais, de família, de grupo de apoio para reagir com essa situação, eu vou entrar no automatismo que me deixa confortável. E o automatismo são 3 coisas: atacar, fugir ou congelar. Se alguém chega de modo violento para você, você precisa ser muito treinado para não responder de modo violento. Porque ao mesmo tempo que o cérebro quer harmonizar e interagir, ele também quer se defender. Então ele procura o tempo todo no ambiente elementos de ameaça.
Então, se eu chego numa situação e eu me sinto ameaçado, eu não tenho respostas criativas. Eu tenho 3 respostas: atacar, fugir e congelar. A menos que eu tenha refletido muito sobre o que é que me ameaça. O mundo hoje é uma ameaça constante. É a segurança, é a sua exposição nas mídias, são as pessoas que mandam você calar a boca, que tiram a palavra. Então, nós somos colocados nesse modo de defesa. E o cérebro, no modo de defesa, ele fica mais automático. De modo geral, a gente está mais de 90% do nosso tempo no modo de defesa. Esse percentual tão grande? É grande, é enorme. Porque tudo que a gente faz... A gente está ou a gente sempre esteve? A gente foi entrando nesse modo com o passar do tempo? Não, sempre esteve. Isso é... Sempre. O nosso cérebro, a estrutura do nosso cérebro é a mesma dos nossos ancestrais. Lá atrás, quando começaram a viver em grupo, a preocupação era abrigo, comida, cuidar de filho. A ameaça era uma coisa muito pontual. A gente não conseguia olhar muito mais para frente. Esse era o nosso em volta. E a gente continua reagindo da mesma forma. Só que nesse mundo que a gente vive. E nesse sistema automático estão todos os nossos hábitos. Então o hábito é muito bom, é muito saudável o hábito. A gente não precisa aprender a dirigir 2 vezes, não precisa aprender a escovar os dentes 2 vezes. Só que quando a gente tem que tomar uma decisão, refletir sobre algo, se a gente está no automático, a gente vai ter essa resposta que a Mara falou. Se alguém nos ataca, se alguém fala de alguma maneira que a gente não gosta, se alguém não deixa a gente fazer do jeito que a gente gostaria de fazer, me tira a autonomia, isso tudo é ameaça para o cérebro. Sim. Então eu tenho essa reação automática, eu tenho pressa de entregar, o mundo está muito rápido. Então a gente precisa usar mais o pensamento lento para gerar consciência, para a gente poder fazer melhores escolhas. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma... Temos esse percentual de 90%, mas hoje em dia nós somos atravessados pela internet, né? A internet tem um papel central nisso? A internet tem. A internet é um canal de comunicação. Certo. Quando a gente compreende os canais de comunicação, de modo geral, eles são divididos em canais ricos e canais pobres. O que é um canal rico? Um canal rico é aquele que maneja várias informações ao mesmo tempo. Isso aqui é o canal mais rico que existe, porque você conversa comigo, eu escuto seu tom de voz, eu vejo o seu sorriso, analiso sua face, vejo as suas mãos, vejo quando você se aproxima de mim ou não, quando você me dá tempo para responder, como é que nós usamos pausas, olhares. Esse é o canal mais rico. Este é o canal que tem menos chance de dar confusão, e mesmo assim dá. Claro que dá, o tempo inteiro. O canal rico, ele lida com a informação emocional de modo melhor. À medida que eu vou tirando os elementos voz, expressão facial, pausa, troca de turno, o canal vai ficando pobre. Quanto mais pobre o canal, mais dificuldade ele tem de lidar com a questão emocional. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o palavrão, eu vou colocar o emoticon, o emoji, eu vou colocar um monte de palavras de baixo calão, porque eu não consigo falar assim, gente, não dá mais para aguentar esse papo. Como eu não consigo usar essa voz mais agressiva, o gesto mais contundente, um olhar mais firme, eu vou transferir isso numa quantidade de lixo que eu vou ter que registrar de alguma forma. Hoje nós vivemos em constante sensação de ataque, 24 horas por dia. E isso é muito complicado, porque ele não coloca o cérebro na melhor situação para a interação. Existe uma relação direta entre distúrbios de comunicação e presidiários. As pessoas que são mais violentas, elas têm mais dificuldade de se comunicar. Quem se comunica melhor acaba sendo menos violento e também sofre menos violência da sociedade. O nosso cérebro é igual dos nossos antepassados, porém,
Se eu ficar meses, anos, numa situação agressiva, eu vou desenvolver algumas áreas do cérebro, que são as áreas de detecção de erro, de agressividade, de registro de emoções maiores. Então, o cérebro das crianças de gangue de rua é muito parecido com os cérebros dos soldados que estão no fronte de guerra. Então, qualquer leitura vai ser ataque, fuga ou congelamento. Tem um outro ponto que é interessante também, quando você fala da internet, a quantidade de informação que chega para a gente a todo momento é tão grande que o cérebro não dá conta. A gente não tem a capacidade... Para a gente processar a informação, de qualquer forma da comunicação que venha, a gente precisa processar de forma lenta, que é esse sistema mais lento. Só que a gente processa muito rápido, a gente não tem tempo. Então, quando tem muita informação, como se fosse um HD que entra em looping. Eu não consigo escolher, não consigo fazer boas escolhas, porque quem escolhe, quem decide, quem toma a decisão é um sistema lento. E se eu não tenho a informação suficiente, eu suponho. O cérebro não deixa nada em branco. Ele é um grande contador de histórias. Então, um grande problema de comunicação é que nas mídias sociais, com a pouca informação, o canal pobre, como a Mara falou, muitas vezes eu estou fazendo uma suposição, porque a gente não fica esperando darem a explicação completa. Ela é muito pobre, a informação que vem por aí. Então eu faço a suposição que eu quero, e aí começam os problemas de comunicação. Maria Firmina dos Reis, Faces de uma Precursora. Organização: Constância Lima Duarte, Luana Tolentino, Maria Lúcia Barbosa, Maria do Socorro Vieira Coelho. A autora da obra Maria Firmina dos Reis ficou por mais de um século fora de circulação. Atualmente, pesquisadoras e pesquisadores vêm se esforçando para constituir uma fortuna crítica, potente, à altura desta autora, que nos apresenta outras visões da escravidão no século XIX, bem diferente dos autores do seu período. Maria Firmina dos Reis, Faces de uma Precursora. Organização: Constância Lima Duarte, Luana Tolentino, Maria Lúcia Barbosa e Maria do Socorro Vieira Coelho. Estamos no modo em que a gente vai no Facebook, fica no algoritmo só de quem discorda com a gente ou quem concorda muito com a gente. No WhatsApp a gente manda aquela resposta curta, a pessoa não entende, ironia não existe mais, argumento não existe mais. E essa será a nossa vida pelos próximos 120 anos, é isso? Não. Vai haver um ajuste. Tá? A regra base, o axioma mais importante é que é impossível não se comunicar. Porque o nosso cérebro ele é formatado para se comunicar, julgar, classificar e categorizar. Essa é a função do cérebro. E, ao mesmo tempo, interagir e harmonizar. Nós estamos interagindo de uma forma que nós nunca interagimos. Com o WhatsApp, com o Facebook. A mídia era social. Hoje, as empresas usam o WhatsApp como ferramenta de gestão de processo e ferramenta de gestão, desenvolvimento de pessoas e de projetos. E é impossível. É impossível. É impossível, gera confusão. Entendo que vai precisar de uma construção de novos hábitos e valorização de novos hábitos. Por exemplo, o hábito de escutar mais as pessoas. Mas quem está escutando? Então, Na verdade, o pessoal faz uma cara de coerência, criando argumento para fazer o outro calar a boca depois. Exato. Mas quando... é isso mesmo. Olha, nós temos um treinamento de escuta, porque escuta que nos Estados Unidos a conversação, a primeira pessoa que respira é o ouvinte. É assim que você sabe quem é o ouvinte, porque ninguém quer ouvir. Todo mundo As pessoas quer estão falar. muito mais preocupadas em falar do que escutar.
Agora, voltando para aqueles dois sistemas, aqueles modos de pensamento, o lento e o rápido. O lento, ele nunca vai entrar automaticamente. Sim. A gente tem que pedir para ele entrar. Então, esse é um hábito que a gente tem que fazer em situações que são mais desafiadoras. Então, nós vamos precisar avaliar quais são as situações mais desafiadoras que merecem a minha atenção, que merecem o meu foco. Mas é porque também a gente está sendo exigido o tempo todo a estar atento. Sim. Vários profissionais vão para casa, não desligam seu celular, colocam do lado da Sim, cama. são Ou seja, eles- está à disposição o tempo todo. São esses novos hábitos que as organizações precisam e as pessoas como um todo precisam começar A regular. E valorizar outros. Porque para o cérebro ser criativo, ele precisa, às vezes, não fazer nada. Ele precisa se desconectar. Ele precisa se desconectar das mídias e estar na conexão com os amigos, com a família, fazendo coisas completamente diferentes do que se faz no dia a dia. Então, isso tem que começar a ser valorizado. A gente está saindo daquela era que todos queriam resultados e ficavam trabalhando horas para dar o resultado. Em todos os lugares que a gente tem mostrado como o cérebro funciona e as formas de comunicação, as pessoas passam a valorizar mais o seu próprio tempo. O que acontece é que se nosso cérebro é formatado para viver em sociedade, se nós somos melhores em grupos, se o nosso cérebro julga, classifica, categoriza, se eu sei que o grupo diverso me favorece em todos os sentidos. As empresas lutam pela diversidade, pela inclusão, não somente para ficar bem na fita, mas porque o resultado é melhor. Se eu sei que eu me comunico o tempo todo, eu sempre pergunto para as pessoas, nós perguntamos, é um exercício de treinamento, o que é que você acha que você comunica quando você se comunica? As pessoas param, olham para a gente como se a gente tivesse feito a pergunta mais absurda da face da Terra. Mas se você comunica-se 24 horas por dia, se é impossível não se comunicar, qual é o impacto da sua comunicação na vida do outro? Como é que a gente muda isso? Sim. Normalmente, as pessoas pensam em dar as respostas, na verdade elas pensam automaticamente, né, em dar alguma resposta. Elas nunca pensam naquilo, o que eu quero? O que eu quero alcançar com essa mensagem? Normalmente a gente pensa naquilo que a gente não quer. E a mensagem sai negativa. E o cérebro não entende o negativo, não entende o não. Então, a gente tem que pensar naquilo que a gente quer. E aí refletir, engatar esse sistema lento para refletir. Como é que eu vou passar a mensagem daquilo que eu quero para as pessoas? A gente está perdendo também o tempo de identificar o que é que a gente está sentindo, né? Exatamente. E crianças, inclusive, estão com uma questão seríssima, né? Que a gente precisa ensinar elas a nomearem o que estão sentindo e entenderem os sentimentos mais complexos, Nossa, né? a gente agora começa a entrar. você tocou num ponto crucial, que é a nomeação. Ninguém nomeia mais nada. Ou eu nomeio com uma palavra genérica do tipo, isso é um absurdo, ou isso é normal, ou que genial, ou seja lá o que for. Veja como sai automático. E a hora que eu não nomeio, eu não consigo me regular. Só aquilo que tem nome pode ser gerenciável. E se tudo tem o mesmo nome, eu vou querer gerenciar do mesmo jeito. E aí eu vou no meu conforto. Tá? Então, um exemplo que eu uso, que é um exemplo tristíssimo, é que não existe um nome para a figura da mãe que enterra um filho. Não existe. Que mãe é essa desse filho que nunca cresce? Essa dor, não existe dor maior. E como não existe um nome, Lázaro, eu não tenho como gerenciar essa emoção. Então, a coisa mais importante é realmente, como primeira estratégia de regulação, dar um nome para aquilo que está acontecendo. Porque ninguém nomeia, ou nomeia com uma coisa geral, ou eu estou pé da vida. E o pé da vida serve para qualquer situação. Porque eu fui fechado no trânsito, porque eu atrasei, porque eu levei um desfalque, porque eu perdi um bem valioso. Então, o papel do pai e da mãe é incentivar que as crianças consigam falar, nomear. Não é a única forma de você regular a sua emoção, mas é a mais importante. Mas uma vez que você encontra a palavra certa, você nomeia, a partir daí você tem uma escolha. A partir daí você pode escolher o que fazer. Já podemos dizer que isso está afetando a nossa saúde?
E se sim, quais são os nomes das doenças? Está afetando a saúde. Está afetando a sensação do estresse continuar, porque o estresse, a palavra estresse, na verdade, ela significa mobilização fisiológica. Gente que é relaxado demais também não faz nada, né? Eu preciso ter um certo estresse, mas é um estresse positivo. O que a gente não pode ficar nesse estresse negativo constantemente. Não pode virar crônico. Porque vira crônico. Porque aí você tem desde doenças que são doenças cardíacas, disfuncionalidade na interação, transtornos mentais que são disparados pelo estresse. Então, o estresse, ele é a grande causa das doenças? Sim. É a única? Claro que não. Mas hoje nós temos uma sociedade onde todo mundo sofre de ansiedade. As crianças sofrem de ansiedade, os pais sofrem de ansiedade. Então, ao mesmo tempo que eu quero resolver a minha vida hoje, eu sou obrigado a pensar o que vai acontecer no futuro, mas eu não sei o que vai acontecer no futuro. Quando você vai pensar no futuro, você tem um estresse porque você fica atento para o futuro. Mas aí você começa a pegar informação. Lota o cérebro. Aí você não sabe o que fazer com aquilo. Aí entra a ansiedade. Se aquilo é crônico, se todo dia você faz isso, essa ansiedade, você começa a produzir hormônios que vão, cortisol em grande quantidade, aí sim a doença. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Parar para refletir, parar para respirar. No meio do dia, alguns momentos, tomar um copo de água, sentir o gosto da água, tomar um sorvete, né? Tocar nas pessoas, abraçar as pessoas, estar com pessoas, estar aqui no momento presente agora. E limpar o seu cérebro daquele monte de informação que causa doença. A pior coisa é eu não interagir, Lázaro. Porque a hora que eu não estou interagindo, eu estou isolado e eu automaticamente vejo o outro como diferente. Quando eu vejo o outro como diferente, a primeira coisa que eu vou querer saber é quem é o melhor. Sou eu ou é o outro? E aí eu entro, se eu tenho que ser melhor que o outro, eu vou atacar, fugir ou congelar. E aí eu entro no modo de agressividade. Quando a gente trabalha com as organizações, tem duas queixas básicas. Ou é comunicação ou ele dá piti. Ele não se regula. Regulação emocional. Então são duas coisas básicas que, na verdade, isso é desenvolvido dentro de casa. Agora, se o pai e a mãe não têm atenção, não têm foco, e não têm a paciência para desenvolver, quando é que eu vou desenvolver a minha inteligência emocional? Mas ninguém está preocupado com a inteligência emocional. As pessoas estão preocupadas com a inteligência cognitiva, da matemática, do vestibular, isso. Essa faz você entrar num lugar, mas o que faz você sobreviver é a sua inteligência emocional. Olha, aula. É o nome disso, aula boa, muito útil para mim e sei que foi muito útil também para quem está assistindo a gente agora. Foi muito útil para nós. Obrigado. É uma honra, Lázaro. Até semana que vem. Aplausos. Imagina. Obrigada a você. Toda dor é dor, mas nem toda dor precisa ser sentida. Nem toda mágoa lhe merece, nem toda queda lhe deixa ferida. Sim, a dor precisa sim gritar, mas não precisa ser protagonista. Sabe, não precisa tomar parte, não precisa fazer parte da sua vida. A dor nos fortalece, nos deixa mais forte, nos blinda. Quem quase morreu de dor tem sorte, pois quase morreu, mas venceu a morte. A dor é dor, não dá para evitar. Então por que deixar de sorrir, deixar de sentir, deixar de amar, deixar de viver por causa da dor? Sinta o que tem que sentir, finge o que tem que fingir, mas nunca deixe de viver o que é preciso. Pois se você pode vencer a dor, acredite, é com um enorme sorriso. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.